Capítulo 17. Algumas semanas após o sequestro do VASP-375, o comandante Murilo foi condecorado com a Medalha do Mérito Aeronáutico. Como é de praxe na cerimônia, uma esquadrilha de caças da FAB evoluiu em sua homenagem e na das outras pessoas agraciadas na ocasião, inclusive a mãe do copiloto Salvador Evangelista, que recebeu a comenda em nome do filho assassinado. Murilo permaneceu 2 meses em casa, convalescendo do tiro desfechado por Nonato. Fez fisioterapia para recuperar os movimentos da perna afetada. Depois, teve de fazer novo exame físico e psicotécnico, como exigem as normas aeronáuticas, sempre que ocorre um acidente. Aprovado nos exames, passou por um período de treinamento em simuladores, antes de voltar a voar. Finalmente escalaram-no, não por coincidência, para um voo 374-375 avos. Aliás, seus 3 primeiros voos, depois do regresso, foram na rota Rio-Porto Velho-Rio, sentado na poltrona de copiloto e tendo um instrutor à esquerda. Nada houve de sadismo nessa escalação para o 375, era uma maneira de testar sua recuperação psicológica. Após um mês com o instrutor, liberaram-no para comando. E o primeiro voo voltou a ser na rota de Porto Velho. Nos 2 anos seguintes, continuou comandando 737-300. A VASP foi então privatizada. O novo dono, Wagner Canhedo, empresário do setor de transportes urbanos em Brasília, resolveu imprimir novo ritmo à empresa. Requereu e obteve concessões de linhas internacionais e arrendou aeronaves DC-10. Murilo foi um dos primeiros pilotos a ser designado para o novo equipamento. Depois de um período de treinamento, em Houston, e diversas sessões em simulador, em Los Angeles, Murilo passou a pilotar DC-10, já como instrutor. Até 1993. Nesse ano, Canhedo trocou os DC-10 por MD-11 e descartou-se dos pilotos com a mesma sem cerimônia com que se desfez do equipamento. O herói do voo 375 foi mandado para o olho da rua, ou enxotado da VASP, como ele mesmo se refere ao episódio. E teve antecipado o final de sua carreira em, no mínimo, 15 anos. Como se não bastasse, ficou 6 meses sem receber um tostão, até que sua aposentadoria fosse regularizada. Durante muito tempo, o tripulante extra do 375, piloto Gilberto Renhe, cobrou-se a respeito do episódio. Dúvidas do tipo: será que não poderia ter salvado a vida do amigo, copiloto Salvador Evangelista? Será que não poderia ter se atracado com o sequestrador? Renhe atravessou um período de estresse, que ele mesmo classifica como brabíssimo, e que durou 18 meses. Nos quais ficou afastado de voo. Quando retornou à ativa, completou sua instrução para comando. Do 737, passou diretamente para o MD-11 e tornou-se um comandante internacional. Permaneceu na VASP até 1999, quando foi demitido da empresa. Hoje comanda MD-11 na China Airlines, de Taiwan. Embora não sinta ódio de Raimundo Nonato, Renhe lembra-se de que, depois do sequestro, sentiu-se muito confortável ao saber que ele morrera no hospital. Renhe e Samira têm agora 2 filhas. Embora ele passe a maior parte do tempo em Taiwan, a família continua morando em Lagoa Santa. Em São Paulo, onde morava na época do sequestro, o chefe de equipe do 375, José Ribamar Abreu Pinho, ficou 1 ano sob acompanhamento médico, recuperando-se do choque emocional. Ao regressar, foi promovido para o Airbus VOAU até março de 1993, quando se aposentou. Atualmente mora em Brasília. A comissária Ângela Maria Rivete Barros Barroso, Angelão, voltou rapidamente aos voos. Mais tarde, foi promovida a chefe de equipe e passou para rotas internacionais, voando em MD-11. Profissional apaixonada por seu trabalho, permaneceu na VASP até 1999, quando foi despedida. Hoje mora em São Paulo. Dos 2 outros comissários do voo 375, apenas Dias continuou voando. Valente abandonou a profissão.
Entre os passageiros e tripulantes do VP-375, ficou uma grande dúvida a respeito do caça Mirage que a FAB enviou para interceptar o Boeing. Na época do sequestro, alguns jornais informaram que a missão do Mirage era derrubar o 737, caso este voasse na direção do Palácio do Planalto ou de algum outro prédio público de Brasília. As pesquisas para a elaboração deste relato revelaram que jamais houve essa possibilidade de o Boeing ser abatido. O então ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Ronaldo Costa Couto, cujo irmão, Francisco de Assis Costa Couto, encontrava-se a bordo do 737 sequestrado, esclareceu que em momento algum o palácio soube da intenção kamikaze do sequestrador. Tanto que, enquanto o VASP-375 orbitava ao redor de Brasília, o presidente José Sarney permaneceu em seu gabinete. Analisando-se de maneira desapaixonada o voo 375, vê-se que a discussão, sobre uma possível ordem dada ao piloto do Mirage para que abatesse o Boeing no caso do ataque suicida, não faz muito sentido. Simplesmente porque, por razões óbvias, nem o comandante Murilo nem nenhum outro piloto se jogaria contra um prédio, mesmo tendo um revólver apontado para a cabeça. O máximo que um aviador faria, nesse tipo de situação, seria tentar desequilibrar o sequestrador, através de uma manobra brusca ou acrobática, como foi o caso de Murilo, ou então atracar-se com ele, para tentar dominá-lo. As horas passadas a bordo do VASP-375 marcaram para sempre a vida dos passageiros. Marialice S.Z. Pigel, por exemplo, divide sua vida em duas partes, antes e depois do sequestro. Tornou-se outra pessoa. Reavaliou sua vida. Seu casamento. Curiosamente, Marialice perdeu naquela tarde o medo que sempre tivera de voar. Tendo experimentado o tono e o parafuso, hoje acha até graça quando um avião entra numa hélice turbulência. Todos os passageiros do 375 entrevistados para este trabalho nutrem pelo comandante Fernando Murilo um grande respeito e admiração. Mais do que isso, creditam-lhe suas vidas. O alemão Karl Joseph Pieper, em minucioso relato escrito que fez do episódio, descrevendo-o minuto a minuto, disse que a capacidade de pilotar de Murilo, seu jeito de negociar, com o sequestrador e com as autoridades, sua calma e consciência evitaram uma tragédia. Renate e Klaus Borgardes, também alemães, que amam o Brasil e os brasileiros, e que já visitaram este país inúmeras vezes, fazem questão de dizer que serão eternamente gratos ao comandante. Vários depoimentos colhidos para este relato foram tomados durante uma chopada, comemorativa do 10º aniversário do sequestro, que reuniu, em Belo Horizonte, diversos passageiros do voo 375. No Japão e na Alemanha, os passageiros do VP-375 também se reúnem quase todos os anos no dia 29 de setembro, data que consideram tão importante como a de seus aniversários, pois julgam ter ganho uma vida extra no episódio. O comandante Murilo já participou de alguns desses encontros na Alemanha, como convidado de honra. Em Tóquio, Shiba, Komatsu e Yoda se encontram a cada ano para celebrar a data com um comovido banzai. Em relação a Raimundo Nonato Alves da Conceição, as opiniões dos passageiros divergem. Alguns julgam que o sequestrador do Boeing não merecia outra coisa senão morrer. Outros, como o japonês Shiba e Francisco Costa Couto, acham que Nonato era uma pessoa com sérios distúrbios mentais. Depois do sequestro, ao saber que Nonato planejava jogar o avião sobre o Palácio Presidencial, para protestar contra os males que os planos econômicos do governo causavam aos brasileiros, principalmente aos pobres, Shiba não conseguiu evitar ter pena dele. Sentimento que nutre até hoje. O sequestro do VASP-375 mudou totalmente a maneira de ser e de pensar de Takayoshi Shiba. Lembra-se de que, quando a polícia entrou no Boeing, após o tiroteio, todos os passageiros, com exceção dos japoneses, rezavam. Shiba se impressionou com o clima de emoção que envolvia a prece e sentiu vergonha de ser ateu. Ao regressar ao Japão, disse isso a um padre católico. E se converteu ao cristianismo.
Hoje é Batista. Após o incidente, afirma Shiba, nunca mais deixou de agir de acordo com sua nova fé. Ficou sabendo como é fácil acabar com uma vida humana e não quer ter nada do que se arrepender quando a morte chegar. Embora o feito do comandante Fernando Murilo não seja muito conhecido do grande público, ele costuma ser lembrado com admiração por pilotos de todo o Brasil. Na época do sequestro, técnicos da Boeing examinaram os registros do FDR, gravador dos parâmetros de voo, do PPSNT e se surpreenderam com as manobras executadas pelo comandante do VASP-375. Teoricamente, a aeronave não poderia tê-las suportado. Aposentado muito a contragosto, Murilo mora com a família em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Seu hobby é cozinhar. Costuma também praticar jogging todas as manhãs, quem sabe para estar em forma caso volte a ser chamado para um emprego de aviador, sonho que ainda acalenta e que fica mais difícil a cada dia que passa. Se alguém interromper sua corrida matinal para uma conversa, logo irá perceber que o anjo protetor do VASP-375, a despeito da frustração por estar em terra, e da injustiça de que foi vítima, é um homem em paz consigo mesmo. E se o céu ainda lhe faz falta, muito mais falta ele faz lá em cima, em meio às nuvens, no comando de um jato de passageiros. Como os 97 cujas vidas o velho Cafajeste, piloto de linhas aéreas por alma e vocação, salvou numa quinta-feira de primavera.